Oi, pessoal. Sabe aquela sensação de que a vida é muito mais do que aquilo que a gente consegue ver e tocar? Pois é. Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar exatamente nisso. Vamos descobrir como é possível transformar a nossa realidade, mas olha só, não mudando as coisas lá fora, e sim aqui dentro. Pense nisso como uma jornada bem prática para a gente aprender a direcionar nossa própria energia, unindo ciência e consciência para criar uma vida totalmente nova. E aí, já começamos com a pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, né? Será que é possível ir além desse mundo físico que a gente conhece para criar uma nova realidade? E se a gente tivesse um poder interno capaz de sintonizar uma realidade completamente diferente, só mudando a nossa energia? É essa possibilidade fascinante que a gente vai investigar juntos. Então, a nossa jornada tem 5 passos bem claros. Primeiro, vamos entender a diferença crucial entre viver focado na matéria e viver como pura energia. Depois, vamos para a prática, com o exercício para ativar nosso campo energético. Na sequência, a gente vai explorar a inteligência surpreendente do nosso coração, se conectar a um campo universal de infinitas possibilidades e, por fim, entender como nossos pensamentos de fato moldam nosso futuro. Bora começar? Ok, o primeiro passo é uma mudança de chave na nossa cabeça. Na maior parte do tempo, a gente opera no modo de sobrevivência, sabe? Reagindo ao mundo meio que no piloto automático. Mas existe um outro estado, um modo de criação, em que a gente se torna energia em movimento. O grande segredo da transformação é aprender a fazer essa transição de forma consciente. E aqui fica bem visual a diferença. Pensa naqueles momentos de estresse ou de medo. Parece que a energia toda dá um nó na boca do estômago, né? Isso é energia presa. E o que acontece? Literalmente o nosso campo eletromagnético encolhe. Por outro lado, quando a gente se sente inspirado, criativo, a energia flui, livre, leve. Ela se expande. E é aí que nosso campo se abre para atrair possibilidades incríveis. Tá, mas aí vem a pergunta. Como a gente faz essa mudança na prática? Como é que se sai do modo de sobrevivência para ativar esse fluxo de energia criativa? Bom, este próximo passo é um exercício interno, uma técnica que qualquer um pode usar para começar a construir, de propósito, seu próprio campo magnético. O processo todo começa com foco e intenção. É simples. Sente-se de forma confortável e leve toda a sua atenção para a base da sua coluna. Imagine que ali existe uma fonte de energia. Agora, ao inspirar, visualize essa energia subindo, como se fosse uma corrente de luz, passando por toda a coluna até chegar no cérebro. Conforme essa corrente sobe, ela cria um campo eletromagnético superpoderoso que flui ao redor do corpo. É um processo ativo de gerar energia por dentro. E o resultado é exatamente este. Ao praticar esse fluxo de energia, o nosso corpo se transforma literalmente num ímã cósmico. A gente começa a atrair uma nova realidade, um novo futuro, porque estamos emitindo um sinal eletromagnético completamente novo e coerente para o campo quântico. Agora, vamos falar de uma parte que a nossa cultura muitas vezes deixa de lado: o coração. E se eu te dissesse que ele é muito mais do que só uma bomba que impulsiona o sangue? A ciência está descobrindo que o coração tem uma inteligência própria, quase um segundo cérebro, que é fundamental para a gente gerenciar nossa energia e nossa percepção. E olha, isso aqui não é filosofia ou papo de autoajuda, é ciência comprovada. A neurocardiologia é o campo que estuda o cérebro do coração. Tem pesquisas pioneiras lá de 1991 que mostraram que o coração tem um sistema nervoso super complexo, capaz de aprender, lembrar e até sentir de forma independente do cérebro que a gente tem na cabeça. 40 mil. Esse é o número de neurônios, as células cerebrais, que foram encontrados no coração. É um número e tanto. Então, quando a gente ouve aquela expressão, o coração tem razões que a própria razão desconhece, não é só uma metáfora. Ele realmente tem um poder de processamento e influencia profundamente todo o nosso estado, do físico ao emocional. Certo, depois de ativar nossa energia pessoal e alinhar a mente com a inteligência do coração, o próximo passo é ir além de quem a gente acha que é. É aprender a se conectar com a fonte de onde tudo, absolutamente tudo, surge. E essa fonte é o que chamamos de consciência de unidade. Tenta imaginar como se fosse uma biblioteca infinita de informação e energia, onde todos os futuros possíveis já existem ali, como um projeto, uma frequência. É o campo invisível de onde a nossa realidade física brota. Então, a virada de chave é essa aqui.
Quando a gente consegue silenciar o ego e se conectar a esse campo, a nossa própria identidade se expande. Deixamos de ser apenas uma pessoa limitada pelo passado e nos tornamos potencial puro, capazes de sintonizar e manifestar qualquer futuro a partir desse reino de possibilidades. E agora, a gente chega no grande final da nossa jornada. Como é que todos esses conceitos se juntam para a gente conseguir de fato criar uma nova realidade? Este último passo revela o mecanismo por trás da criação consciente. Pensa assim, tudo no universo físico começa como um pensamento, uma frequência bem sutil no campo quântico. É como o vapor d'água. À medida que a gente foca nesse pensamento com intenção e emoção, a energia se condensa, como o vapor virando água. Com foco contínuo, essa energia diminui ainda mais a sua frequência, até que finalmente se solidifica e se manifesta como matéria, igual a água que congela e vira gelo. É um processo de desaceleração da vibração. Essa citação, que é um princípio básico da física quântica, resume tudo de um jeito brilhante. A partícula é a matéria, o mundo físico que a gente vê. O campo é esse reino invisível de energia e informação. O que isso quer dizer, de forma revolucionária, é que o campo invisível de energia e consciência é quem manda, é quem organiza o mundo material. E esta é a grande revelação da nossa jornada. Existe uma hierarquia de leis no universo. As leis da matéria, que governam o nosso mundo físico, são, na verdade, subordinadas às leis do campo quântico, às leis da energia e da consciência. Isso significa que, ao dominar nosso mundo interior de pensamentos e energia, a gente ganha a capacidade de influenciar o mundo exterior da matéria. E para fechar, fica essa reflexão. Se o nosso pensamento, combinado com a nossa energia, realmente cria a realidade, então, a cada momento, uma escolha está sendo feita. A questão não é se estamos criando, mas o que estamos escolhendo criar. Que realidade, então, a gente escolhe manifestar a partir de agora?